Bom dia, Pampam! Como eu falei na última aula, a gente já começou a falar sobre polinômios, a gente já conversou sobre alguns conceitos, a gente aprendeu a fazer divisão, a usar os dispositivos de Breuil-Fini. Tudo isso vai ser muito importante para a aula de hoje, então é importante ter assistido a última aula para assistir essa aula agora. Agora, a gente vai aprender a encontrar as raízes ou trabalhar com as raízes de polinômios, que é muito importante nos exercícios de vestibular. Então, primeiro vamos relembrar o significado de raiz. Raiz é um valor que quando a gente coloca no lugar do x, então a gente vai substituir no lugar de x e vai anular toda a expressão. Então, qualquer valor que eu colocar nesses x que eu marquei de azul aqui, quando eu somar e quando eu multiplicar, quando eu resolver essas operações, o meu polinômio vai dar zero no total. Vale lembrar também que esses dois polinômios que eu escrevi aqui, que são meio gerais, né? Eu não coloquei nenhum número exato, coloquei coeficientes A, B, C e D, eles são exatamente o mesmo polinômio. Então, são polinômios de grau 3, ó, x elevado a 3 e 1, 2, 3 fatores com x, só que escritos de formas diferentes. Daqui de baixo está fatorado. Então, quando a gente encontra um valor que é a raiz e a gente substitui nesses x aqui, por exemplo, nessa primeira expressão aqui de cima, a gente vai ter que o nosso polinômio é igual a zero. Ou seja, então quando a gente fizer p da raiz, então eu vou colocar esse r como se fosse uma raiz, o resultado do nosso polinômio é igual a zero. Então eu substituí, somei e eu encontrei o resultado zero. É muito parecido e, na verdade, é o mesmo conceito das raízes de uma equação de segundo grau, quando a gente faz o Bhaskara para achar um valor que deixa aquela equação verdadeira. E o que é deixar aquela equação verdadeira? A gente passa todos os números para um lado da igualdade e do outro lado fica igual a zero. E a gente quer achar quais são os valores de x que deixam aquela expressão igual a zero. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui, só que com polinômio, uma expressão um pouquinho maior. Como que a gente faz esse polinômio fatorado dar igual a zero? Como a gente só tem multiplicação, a vezes fator, vezes fator, vezes fator, um desses termos tem que ser igual a zero, porque quando a gente tem uma multiplicação por zero, tudo fica zero. E pela definição de polinômio, esse a aqui não pode ser zero, porque o a é o coeficiente do x de maior grau. Então, se esse a for zero, a gente vai anular esse x elevado a 3 e não vai ser mais uma operação de grau 3. Então, o a não pode ser zero. Mas esse parênteses e esse parênteses podem sim dar zero. Então, para a gente achar uma raiz, a gente precisa transformar pelo menos um desses parênteses em zero. Se a gente igualar x menos w igual a zero, a gente tem x igual a w positivo. X menos y igual a zero, x é igual a y positivo. X menos z igual a zero, x mais z positivo. Então, as raízes nesse caso seria w, y e z, todos positivos. Observem que a gente pega o fator que está fazendo uma conta de subtração ou soma com o x e inverte o sinal. Então, se aqui no parênteses fosse, por exemplo, x menos 2, a raiz seria mais 2, porque mais 2 menos 2 igual a zero. Se fosse x mais 3, a raiz seria menos 3, porque menos 3 mais 3 é igual a zero. Uma outra observação que é muito importante que a gente entenda é que muitos exercícios vão falar: esse polinômio é divisível por x menos 2, por exemplo. Isso significa que quando você divide aquele polinômio por x menos 2, você tem uma divisão exata, ou seja, resto zero. Significa que aquele x menos 2 é um dos múltiplos do polinômio, ou seja, é um dos nossos fatores. Então, quando ele fala que o polinômio é divisível por x menos 2, por exemplo, significa que x menos 2 é um dos nossos fatores, então a gente pode achar a raiz a partir dele. Então, se o exercício falasse pra gente que o p de x é divisível por x menos w, por exemplo, então ele seria divisível por x menos w e daria resto zero. Ou você pode querer achar a raiz, uma das raízes, aí você igualaria x menos w igual a zero, então a raiz seria x igual a w. Ou você pode querer fazer uma outra conta, porque a gente não sabe qual que é o objetivo desse exercício em específico. Então, se a gente dividir esse polinômio por x menos w, a gente consegue cortar esse fator x menos w aqui de cima. Então, antes era um polinômio de grau 3, e agora a gente tem dois fatores com x, com uma incógnita. Ou seja, a gente passou de um grau 3 para grau 2, a gente reduziu o grau do nosso polinômio.
E um polinômio de grau 2, por exemplo, a gente consegue resolver até por Bhaskara. Então essa também é uma forma da gente lidar quando ele fala pra gente que um polinômio é divisível por x menos tal número. A gente pode reduzir o nosso polinômio. Observem também que como a gente achou a raiz do divisor, né, o divisor é x menos w e a raiz é w, a gente pode resolver também por Briot-Ruffini, reduzindo o grau do nosso polinômio. Mas a gente já vai fazer um exercício logo pra gente entender melhor como que isso funciona. Observem que aqui em cima a gente tem um polinômio de grau 3 e aqui embaixo a gente também tem 1, 2, 3 fatores com incógnita, ou seja, polinômios de grau 3. A gente consegue prever quantas raízes a gente vai ter só de saber o grau. Se é um polinômio de grau 3, a gente espera que tenha 3 raízes. Se for um polinômio de grau 7, vão ter 7 raízes. Então a gente consegue prever só de olhar para o grau. Mas uma coisa que a gente precisa conversar é sobre a multiplicidade de raízes. Nada impede, não existe nenhuma regra de que esses 3 parênteses sejam iguais, que esses 3 fatores sejam iguais. Nem que esses 2 sejam iguais e esse daqui seja diferente. Isso significa que você pode ter a mesma raiz mais de uma vez. Então a gente sabe que é um polinômio de grau 3, mas ninguém falou pra gente que são 3 raízes diferentes. Pode ser a mesma raiz aparecendo 3 vezes. E a gente consegue entender melhor olhando aqui embaixo, porque a gente pode ter 3 fatores iguais, ou 2 fatores iguais e um diferente, ou os 3 fatores diferentes. Não importa. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês podem ter a mesma raiz aparecendo mais de uma vez, justamente por causa disso daqui. Agora a gente vai fazer um exercício para entender melhor o que é isso. Mas o nome desse processo todo é multiplicidade de raízes. Então, quando ele fala que uma raiz tem multiplicidade 2, significa que aquela raiz aparece 2 vezes. Se tem multiplicidade 1, é porque aparece só uma vez. Bom, eu acredito que tudo isso vai ficar mais claro quando a gente fizer um exercício. Então, eu trouxe aqui esse exemplo da Unesp, que fala: sabe-se que 1 é uma raiz de multiplicidade 3 da equação x à quinta menos 3x à quarta mais 4x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. As outras raízes dessa equação, no conjunto numérico dos complexos, são: como ele conta pra gente que a raiz 1 é de multiplicidade 3, significa que a gente vai ter o fator x menos 1 3 vezes. E por que x menos 1? Bom, porque quando a gente substituir o x por 1 menos 1 é igual a 0. Então, esse daqui é o fator correspondente à raiz 1. E como a raiz 1 aparece 3 vezes, significa que dentro do nosso polinômio a gente tem esses fatores se multiplicando 3 vezes também. Observem que aqui a gente tem 1, 2, 3 fatores com x. Se a gente multiplicar, isso daqui tem grau 3. E a nossa expressão original tem grau 5. E a gente sabe que como é grau 5, a gente precisa de 5 raízes. E aqui a gente só tem 3 fatores, 3 raízes. Então ainda faltam 2 fatores e 2 raízes. Observem também que se eu fizer a divisão desse polinômio de grau 5 por um polinômio de grau 3, a gente tem como resultado um polinômio de grau 2, que seria exatamente a multiplicação desses 2 fatores, porque é como se a gente dividisse por esses 3 fatores e a gente cancelasse. Ia sobrar uma equação do segundo grau que a gente poderia resolver até por Bhaskara. E como que a gente faz chegar, enfim, nessa equação do segundo grau, eliminando todos esses fatores aqui deste polinômio gigante, para reduzir ele? A gente pode fazer por duas maneiras. A gente pode multiplicar tudo, criar um polinômio de terceiro grau e fazer uma divisão polinomial, ou você pode fazer de 1 em 1 por Briot-Ruffini até reduzir a uma equação de segundo grau. Eu vou fazer das duas formas para você ver como que você prefere. Então, primeiro resolvendo pelo método da divisão, a gente tem que começar... Eu vou começar multiplicando tudo isso daqui para criar um grande polinômio do terceiro grau. X menos 1 vezes x menos 1 é um produto notável. A gente já sabe que vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. E a gente tem que multiplicar tudo isso por x menos 1 mais uma vez. E aqui a gente vai fazer uma distributiva. Fazendo a distributiva, então, a gente encontra x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, esse é o polinômio que equivale à multiplicação desses 3 fatores.
E agora a gente vai dividir o nosso polinômio original por esse polinômio do terceiro grau. E agora a gente vai resolver essa divisão polinomial do jeito que a gente aprendeu na última aula. Então a gente vai dividir x elevado a 5 por x elevado a 3, que é igual a x elevado a 2, x ao quadrado. X elevado a 2 vezes x elevado a 3 é igual a x elevado a 5. E a gente vai inverter o sinal. X elevado a 2 vezes menos 3x elevado a 2, a gente inverte o sinal, mais 3x elevado a 4. A gente multiplica x ao quadrado por 3x, inverte o sinal, 3x ao cubo. X ao quadrado menos 1, menos x ao quadrado, e a gente vai inverter o sinal. E agora é só a gente fazer essa continha. Aqui a gente vai anular, aqui acaba anulando também, mais x ao cubo, menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado igual a menos 3x ao quadrado. E agora a gente vai descer esses dois fatores, mais 3x menos 1. E a gente continua a conta. X ao cubo dividido por x ao cubo é igual a 1. Então a gente vai passar 1 aqui. 1 vezes x ao cubo é igual a x ao cubo, e a gente vai inverter o sinal. 1 vezes menos 3x ao quadrado, invertendo o sinal, mais 3x ao quadrado. 1 vezes 3x, invertendo o sinal, menos 3x, e 1 vezes menos 1, invertendo o sinal, é igual a 1. E agora a gente vai fazer essa soma. Mais x ao cubo menos x ao cubo é igual a 0, menos 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado é igual a 0, 3x menos 3x é igual a 0, menos 1 mais 1 é igual a 0. Então, a gente tem um resto zero, como a gente tinha combinado, né, porque é uma divisão exata, e a gente tem como quociente da nossa operação x ao quadrado mais 1. A gente já usou a nossa raiz 1 3 vezes, os nossos fatores x menos 1 3 vezes, e a gente conseguiu reduzir um polinômio do grau 5 para um polinômio do grau 2. E agora, para a gente achar a raiz, a gente pode usar o método que você preferir. Eu vou fazer por Bhaskara. Então, a gente tem que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é igual a 0 porque a gente não tem o b. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1 também. Então, o nosso delta é igual a menos 4. X é igual a menos b, que é 0, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é menos 4, a gente acabou de encontrar, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes o 1. Ou seja, 2. No conjunto dos reais, a gente já sabe que não existe uma solução para a raiz quadrada de menos 4. Mas, no conjunto dos complexos, existe sim. Então, a gente vai encontrar qual que é. Aqui do lado eu vou colocar a raiz quadrada de menos 4. A gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que a raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. Que quando a gente multiplica, fica a raiz de menos 4. A raiz de menos 1 a gente sabe que é i, é um número complexo, é um número imaginário. E a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. Então, a raiz quadrada de menos 4 é igual a 2i. A partir daqui, então, a gente tem dois caminhos possíveis, porque a gente tem um mais e um menos aqui, são duas operações. Então, a gente pode ter mais 2i dividido por 2 ou menos 2i dividido por 2. Então, a gente encontra que a gente tem duas soluções. A gente pode fazer mais 2i dividido por 2, que é i positivo, e menos 2i dividido por 2, que é igual a i negativo, menos i. E dessa maneira, a gente encontrou as últimas duas raízes que fazem parte do conjunto numérico dos complexos, igual o enunciado contou pra gente. E agora eu vou resolver por Briot-Ruffini para vocês verem qual estratégia que vocês preferem. Então, observem que a gente tem três fatores x menos 1. Então, são três fatores em que a gente tem um binômio, um polinômio formado por dois termos, que entra na condição de Briot-Ruffini. A gente não pode fazer Briot-Ruffini usando termos x ao quadrado ou x elevado a 3. O nosso x tem que estar sendo elevado a 1 para a gente usar em Briot-Ruffini. E aqui a gente tem três termos com x elevado a 1. Então, a gente não vai multiplicá-los, a gente vai usar um de cada vez, separadamente. Então, aqui eu armei o nosso dispositivo de Briot-Ruffini com os coeficientes do nosso polinômio original. A gente vai olhar aqui para o nosso polinômio que vai fazer a divisão e vamos pegar a raiz dele, que a gente já sabe que é 1.
A gente copia o nosso primeiro termo, multiplica 1 vezes 1 e copia aqui. Faz a soma, menos 3 mais 1 é igual a menos 2. E a gente vai repetir o processo. Menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. 4 menos 2 é igual a 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Menos 4 vezes 2 é igual a menos 2. Menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Menos 1 mais 1 é igual a 0. E esse daqui é justamente o nosso resto, que confirma pra gente que é a raiz, porque deu resto 0. Se a gente tinha um polinômio do grau 5, ele vai passar a ser um polinômio do grau 4. Então, a gente tem que transformar isso daqui em um polinômio. Se é do grau 4, a gente começa por x elevado a 4. Então, 1 vezes x elevado a 4, menos 2x elevado a 3, mais 2x elevado a 2, menos 2 vezes x, mais 1. Então, a gente já utilizou um dos fatores que a gente tinha, a gente ainda tem 2 para usar. Ou seja, dá para reduzir ainda mais o nosso polinômio. A gente conseguiu reduzir um polinômio de grau 5 para um polinômio de grau 4, e eu copiei os coeficientes do nosso polinômio de grau 4 aqui no Briones-Ruffini para a gente continuar fazendo. Então, a gente vai pegar qual que é o próximo fator, que seria x menos 1, qual que é a raiz de x menos 1? É 1 positivo, e a gente só tem que fazer o dispositivo de Briones-Ruffini. Então, a gente copia o primeiro termo, multiplica 1 vezes 1, 1, menos 2 mais 1 é igual a menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, mais 2 menos 1 igual a 1, 1 vezes 1, 1, menos 2 mais 1, menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, 1 menos 1 é igual a 0. O resto tem que ser 0, porque a gente está usando um fator que é divisível do nosso polinômio, porque é a nossa raiz. Então, sempre que a gente usa uma raiz no Briones-Ruffini, o nosso resto é 0. Se aqui a gente tinha um polinômio de grau 4, a gente fez Briones-Ruffini e reduziu para grau 3, até porque esse é o objetivo de Briones-Ruffini. Então, a gente criou um novo polinômio. E aqui a gente achou os seus coeficientes. Então, 1 é o coeficiente do x ao cubo, menos 1 é o coeficiente de x ao quadrado, 1 é o coeficiente de x e menos 1 é o nosso termo independente. Então, a gente conseguiu reduzir para x ao cubo e agora a gente vai utilizar esse nosso último fator. Então, eu copiei os coeficientes do nosso polinômio de grau 3 aqui no dispositivo de Briones-Ruffini e a gente vai resolver por Briones-Ruffini para conseguir reduzir mais uma vez. Então, a gente vai usar o nosso último fator, cuja raiz é 1 positivo, e a gente tem um polinômio de grau 3 originalmente. Então, vamos resolver. Mais uma vez, a gente vai copiar o primeiro número. 1 vezes 1 é igual a 1, menos 1 vezes 1 é igual a 0, 0 vezes 1 é igual a 0, mais 1 mais 0 é igual a mais 1, 1 vezes 1 é igual a 1, e o resto é 0, mais uma vez. Então, se aqui a gente tinha grau 3, agora o Briones-Ruffini reduziu para grau 2. O nosso polinômio resultante é de grau 2. Coeficiente 1 é o coeficiente de x ao quadrado, o 0 é o coeficiente de x, então 0 vezes x é igual a 0. 1 é o nosso termo independente, então mais 1. E esse é o nosso polinômio resultante. O que eu quero que vocês entendam aqui é que tanto se vocês fizerem pela divisão, quanto se vocês fizerem passo a passo para o Briones-Ruffini, o nosso objetivo é utilizar as raízes ou os fatores das raízes para conseguir reduzir o nosso polinômio. Observem que a gente já caiu em x ao quadrado mais 1, que a gente consegue fazer por Bhaskara, que a gente acabou de fazer no exemplo anterior, seria exatamente a mesma coisa, então não vou fazer de novo. Mas a gente encontraria menos i e mais i como resultados. Então, a gente já sabia 3 raízes, que era 1, 1 e 1, e agora a gente sabe mais i e menos i, ou seja, 5 raízes no total para um polinômio de grau 5. Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção no que eu fiz nesses últimos exemplos é que eu consegui estabelecer uma relação entre a raiz e um fator divisor do nosso polinômio. E a gente pode fazer ao contrário. Quando ele fala que a gente tem um fator pelo qual o nosso polinômio é divisível, a gente consegue saber qual é a raiz, ou pelo menos qual é uma das raízes. Então, ele falou pra gente que a gente tinha uma raiz 1.
Isso significa que tem um fator divisível que é x menos 1. Menos 1 pelo qual a gente vai dividir o polinômio e a gente vai ter resto zero. Se o contrário também é verdadeiro, se ele falar que a gente consegue dividir o polinômio por x mais 2, ou ele pode falar, o polinômio tal é divisível por x mais 2, a gente vai achar a raiz desse polinômio aqui, que é menos 2, e a gente sabe que também vai ser uma raiz do nosso polinômio. Ou seja, quando a gente sabe um fator pelo qual a gente consegue dividir o nosso polinômio e ter resto zero, a raiz desse fator também é uma das raízes do nosso polinômio. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente sabe uma raiz do nosso polinômio, a gente consegue formar um fator.